Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Marbene. E hoje a nossa aula, componente curricular, matemática, Peguem aí o material de vocês, abram na página 206, 207. Nós iremos estudar um pouquinho sobre o número decimal, Transformar o número em fração, fração em número decimal, Então a gente vai estudar um pouco sobre isso aí, ok? Então, pegue o material de vocês e de olho aqui na nossa aula. Vamos lá? Trouxe aqui meu esqueminha também, A gente estuda para passar tudo certinho para vocês. Então, vamos lá. Vocês sabem o que é número decimal ou números decimais, Vocês sabem? Então, números decimais são aqueles formados por uma parte inteira e outra fracionária, Parte inteira e outra fracionária. Ok? Nós temos aqui, em números de fração e o número inteiro. Ok? Então, nós temos aqui a questão da representação desses números, Nós temos aqui uma imagenzinha, repartido em 10 bloquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nós temos essa representação aqui. Então, em fração, uma parte de 10 foi pintada, Então, aqui em forma fracionária e número decimal, Então, 1/10, olha. Por que 0,1? Justamente, Porque é uma casa depois da vírgula, Então, 0,1 décimo, ok? Se fosse centésimos, seria 2 casas depois da vírgula, Se fosse milésimos, 3 casas depois da vírgula, ok? Será que compreenderam aí essa questão da representação inicial? Então, de 10 partes, eu representei uma de forma fracionária e decimal. Nesse caso aqui, 1/10. E para transformar, separar a parte inteira da decimal, usando o quê? A vírgula, A vírgula é importante que vocês prestem atenção na hora que vocês forem utilizar ela. Então, eu tenho aqui, primeiro usei o exemplo de 3 décimos, Depois 3 centésimos e depois de milésimos. Já que no livro de vocês tá pedindo, Olha, vamos lá. Décimos, centésimos e milésimos. Entenderam? Então, com base aí em cima do que está sendo pedido. Então, vamos lá. 3 décimos, olha aqui. Parte fracionária e a parte aqui de números decimais. Uma casa depois da vírgula, 0,3. Se fosse 3 centésimos, que é igual, 0,03. 2 casas depois da vírgula. E 3 milésimos, 3 casas depois da vírgula. Olhe, fica como aqui? 0,003. Compreenderam? Uma casa depois da vírgula, parte fracionária para parte decimal. Parte fracionária, parte decimal. Com o deslocamento da vírgula, Olha, décimo, centésimo e milésimo. Compreendido aí? Espero que sim, Vamos lá. Vamos fazer um exercício aí do nosso caderno. Pegue aí. Se vocês quiserem, fazer essa representação aqui no caderninho de vocês, fiquem à vontade. Porque no livro não tem, assim, a representação e a transformação, viu? Então, eu vou apagar aqui, deixar um tempinho. 1, 2, 3 segundinhos. Então, dá pra você fazer uma pausa e ver isso aí. Vamos lá. Vamos exercitar. Página 206. Item 1. Página 206, item 1. Ok? Conte quantas pessoas há na cena ao lado e complete as frases, Então, vocês podem estar aí no seu livro contando quantas pessoas tem nessa cena aí, Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui é a cena. Aí, então, você vai contar quantas pessoas estão nessa cena aí.
né? Vamos pelo que eu vi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem fácil, né? Então, item 1, letra A, você vai botar a 10 pessoas na cena. Cada pessoa corresponde ao quê? A 1/10, né? Corresponde a 1/10 do total de pessoas. 1/10 pode ser representado de duas formas, né? Olha, vai botar assim essa sequência. Então, nós temos, olha, 1/10 nessa primeira representação e 0,1 nessa segunda representação. Só colocando aqui, né, o que eu expliquei alguns minutos atrás, né? A representação dos números decimais, né? Fração e números decimais aqui. De forma fracionária e de forma de número decimal. Item B. Vamos lá. Quantas crianças na cena, né? Então, vocês podem observar aí, ó. A criança que tá brincando de bicicleta. A criança que tá brincando empinando a pipa. As duas crianças que estão brincando com a bola. Aí já se vão 4 crianças. E por último, a criança que está brincando de skate ou patinete, né? Então, quantas crianças tem aí na cena? 5, né? Isso item B. Elas correspondem a 5/10 do total de pessoas, novamente. E aí diz assim, que podem ser representadas a forma fracionária de 5/10. Pode ser o quê? A forma fracionária é 5/10. E na forma decimal, 0,5. Só confirmando a explicação inicial, né? O número na forma fracionária e na forma decimal. Aí, no exercício número 2, diz assim. Um aparelho de som tem um mostrador da intensidade de volume que varia de 0 a 1. Quanto mais alto o som, mais partes vermelhas ficam visíveis no mostrador. Vocês podem observar aí, né? Olha aqui o mostrador. E com relação à intensidade, vai ficando os quadradinhos todos vermelhos, né? Aí diz assim, praticamente aqui. Quantas partes tem esse quadradinho aí, né? Vocês podem contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui ele representado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí diz assim, o 0, que é o mínimo, e o 1, que é o máximo. Vamos organizar aqui esse quadro. Vamos apagar isso aqui. Para ficar melhor o nosso entendimento e vocês desenvolverem com mais facilidade as atividades no seu livro aí. Ok? Aí diz assim, o 0, que é o mínimo, e o 1, que é o máximo. A que fração do mostrador do aparelho de som corresponde cada parte que ele está dividido, né? Ou seja, olha, uma partezinha que ele está sendo dividido, né? Então, 1/10 ou 0,1. Olha, 1/10 ou 0,1. Ou, qual é a forma fracionária? 1/10. 1/10. Isso aqui é a resposta do item A. E a resposta do item B? Qual é a intensidade do volume registrado no mostrador desse aparelho? Vamos lá? Olhe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De um total de 10 partes, atingiu o máximo de 8 partes, né? Então, vai ser o quê? 8/10. Essa é a representação. Ou vai ficar como 0,8 ou o 8 sozinho. Eu só inverti aqui, ok? Então, dessas partes que foram divididas em 10, atingiu o máximo de 8 partes. Então, olhe, 8 partes, que na forma fracionária, 8/10. Na forma em número decimal, 0,8. Compreendido aí? Espero que sim. E aí vocês têm, né? O item 3, o item 4, né? 5. E só fazendo, né? Prestando atenção na questão do deslocamento das vírgulas, que eu falei inicialmente, né? Se é 1/10, lembrando, 0,1
deslocou uma casa, né? Na vírgula. Se for centésimos, desloca 2 casas da vírgula. E se for milésimos, desloca 3 casas na vírgula. Uma casa na vírgula para um décimo. 2 casas na vírgula para centésimos. E 3 casas da vírgula, né? A vírgula vai avançar 3 casinhas em relação à questão se for milésimo. Presta atenção no uso da vírgula aí que eu falei inicialmente. Vamos passando aí, né? Aí é só atividades. Tem a questão do valor posicional na página 209. Eu queria que vocês prestassem atenção. Nós temos aí, em 2016, o piloto britânico Lewis Hamilton largou na primeira posição na corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O tempo da volta que ele garantiu a primeira posição na largada foi de 98,755 segundos. Vamos descrever o valor de cada algarismo desse número? Então, você consegue descrever o valor posicional desse número, 98,755 segundos. Então, é importante também, né, mostrar aqui para vocês como vocês podem estar desenvolvendo. Pois bem, pessoal, dando continuidade, né, para a gente finalizar a aula desse bloco, vamos prestar atenção na questão do valor posicional. Ok? Ou seja, nós estávamos falando sobre a posição, né? Em 2016, o piloto britânico Lewis Hamilton largou na primeira posição na corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O tempo da volta que ele garantiu a primeira posição, né? Na largada foi de 98,755 segundos. Vamos escrever o valor de cada algarismo desse número? Então, olha, eu já botei aqui, já trouxe o número aqui. Ele está dividido na parte inteira e na parte decimal, ok? Aí nós temos aqui o 98 sendo representado pela casa das dezenas e das unidades. Nós temos o número 755 representado pela casa décimo, centésimo e milésimo, ok? Então, quando vocês forem desenvolver o item A aí, registre o valor de cada algarismo desses números, você vai lembrar da posição, né, do valor posicional, que eu estou acabando de explicar. Então, vamos aqui, ó, 98,755. Qual é o valor posicional de cada número? Vamos lá. 5 milésimos, 5 centésimos, 7 décimos, 8 unidades, 9 dezenas, né? Voltando, olha. Parte inteira, representado pelas dezenas e pelas unidades. Parte decimal, representada por milésimos, centésimos e décimos. Bem fácil vocês aí desenvolverem a representação da atividade logo abaixo, né, do número. Registre o valor de cada algarismo desses números, né? No caso, Nico Rosberg, 99,0,58 segundos. Daniel Ricciardo, eu acho que é assim que pronuncia, 99,589 segundos. Eu não sei não se é certo esse Ricciardo, uma coisa assim. Então, vocês vão vão colocar cada número de acordo com o valor que ele está ocupando, a sua posição, baseado nisso aqui, ó. A parte inteira e a parte decimal. A parte inteira representada pela casa da dezena e da unidade, dezenas e unidades. A parte decimal, os décimos, centésimos e milésimos. Ok? Será que realmente vocês compreenderam? Espero que sim. Um beijo e desenvolvam as atividades da página 209 aí com relação à posição, né, dos números que eles ocupam. Ok?